Inventário extrajudicial. Vamos ver como que a gente faz desde o começo até o final, passo a passo, para entender tudo direitinho. E aí, gente, tudo bem? Hugo Nóbrega. Galera, eu vou trazer esse vídeo para vocês falando sobre inventário extrajudicial, só que eu vou dividir ele em duas partes, porque é muito termo técnico, muita informação, então para o vídeo não ficar tão longo, eu vou dividir ele em duas partes, ok? Vamos iniciar entendendo o que é inventário, tá? É aquela relação de bens, tá? De um falecido que não está disponível ainda para os seus herdeiros, né? O que seria isso? Uma pessoa faleceu, tem os bens, um imóvel, um carro, conta no banco, né? E esses bens, os herdeiros não conseguem acessar eles para poder vender, alugar, usufruir, tá? E o inventário vai te dar esse poder. Ao final dele, você pode fazer o que bem entender com os bens do falecido. Agora, são dois tipos de inventário, tá? O extrajudicial e o judicial. A principal diferença deles tá em alguns pontinhos que você tem que seguir, tá? Vamos ver os requisitos, que são 4, para você conseguir dar entrada no inventário extrajudicial. O inventário judicial, caso vocês queiram, escreve aqui no comentário, que aí eu vou lá e explico um pouco melhor sobre ele. Os requisitos para o extrajudicial primeiramente, ter advogado, tá? Não tem como distribuir o inventário sem advogado. Segundo ponto é que não pode ter litígio, tá? O que é litígio? É briga entre as partes, não estão concordando. Para fazer extrajudicialmente, tem que ter a concordância de todos os herdeiros quanto à divisão dos bens. O terceiro ponto é que o falecido não pode ter deixado testamento, tá? Se for deixado testamento válido, vai ter que ir para a justiça para resolver o problema. E o último ponto é que não pode ter herdeiro menor nem incapaz. Por quê? Todos os herdeiros têm que ser capazes de se representar, de ter voz ativa, né? E no caso, esses dois casos, o herdeiro menor ou incapaz, não tem essa capacidade segundo a lei. E agora, para entender um pouco melhor, quais são as partes do inventário, tá? Quem está lá no processo do inventário? É o inventariante, tá? Que são os herdeiros, as pessoas que estão lá para poder ter acesso aos bens. E o inventariado, que no caso é o falecido, tá? Que deixou os bens para o inventário. Aí, quais são os documentos necessários do inventariado para você conseguir dar entrada, né, no processo? No caso, seria RG, CPF, certidão de óbito, a certidão de casamento atualizada, tá? Por 90 dias, tá? E pacto antinupcial, caso tenha. A certidão negativa de testamento, caso ele não tenha deixado testamento, e a certidão negativa da Receita Federal, tá? Mas referente a essas certidões, é necessário também a certidão civil e criminal, tá? E trabalhista, no caso do inventariado. E qual a documentação que os herdeiros precisam colocar, né? No caso, o cônjuge, os filhos, os pais, dependendo do caso. RG, CPF, certidão de casamento no caso da cônjuge, tá? Certidão de nascimento no caso dos filhos, ok? Informar sobre a profissão que exerce, tá? E todas essas certidões atualizadas nos últimos 90 dias. Mas eu preciso atualizar a certidão de nascimento? Não, essa atualização é referente à certidão de casamento. Para quê? Caso tenha tido alguma alteração no regime, né? Ou até teve algum divórcio, coisa e tal, que não foi informado, para ter essa segurança que pedem a autorização da certidão de casamento dos últimos 90 dias. Vamos agora para os documentos dos imóveis, tá? Que a gente pega dois tipos de imóveis, os imóveis urbanos e os rurais, que mesmo tendo um pouco de semelhança quanto à documentação, tem alguns pontos que são bem diferentes. Vamos iniciar com os imóveis urbanos, que são a documentação necessária certidão de ônibus expedida pelo cartório de registro de imóveis, atualizada até 30 dias, carnê de IPTU, certidão negativa de tributos municipais incidentes sobre os imóveis e a declaração de quitação de débitos condominiais. E agora os imóveis rurais, vamos ver a documentação necessária para juntar no processo. É a certidão de ônus expedida pelo cartório de registro de imóveis, atualizada até 30 dias, cópia autenticada da declaração de ITR dos últimos 5 anos ou certidão negativa de débitos de imóvel rural, emitida pela Secretaria da Receita Federal, o Ministério da Fazenda. Certificado de cadastro de imóvel rural, expedido pelo INCRA.
E agora referente aos bens móveis, né, que são veículos, né, conta bancária, joias, esses aí você consegue comprovar pela simples documentação do próprio ou nota fiscal, né? No caso de um veículo, o DUT. No caso de uma joia, a nota fiscal comprovando, né, que existe realmente uma legitimidade do bem, né? Agora, quanto à conta bancária, é interessante falar algo importante. Para você conseguir acesso aos valores que existem no banco em nome do inventariado, é necessária a emissão de um ofício que vai ser levado para o banco para conseguir pegar essas informações. Geralmente, sem esse ofício, você não consegue ter acesso aos valores que lá tem. Mas isso é simplesmente resolvido, o seu advogado, na própria petição, faz lá o pedido e lhe entrega, em questão de um dia, né, esse ofício para ser entregue ao banco. E a gente chega ao final da primeira parte desse vídeo, tá? Vamos continuar o próximo vídeo falando sobre coisas importantes também, ó. Os impostos, né, pós-mortes que você tem que pagar, as taxas cartorárias, né, e algumas curiosidades interessantes que é importante todo mundo saber antes de entrar para não ter nenhuma surpresa, tá? E por enquanto, se tiver alguma dúvida até agora, vamos lá, gente. Aqui nos comentários pode perguntar que eu vou responder, ok? Nesse meu tempo, até o próximo vídeo chegar, ó, se inscreve aí, vamos curtir esse vídeo, compartilha. Valeu!